Sabe, existe um superpoder no mundo do dinheiro que quase todo mundo já ouviu falar, mas que pouquíssimas pessoas entendem de verdade. E não é sobre ser um gênio ou ter sorte. É sobre entender a verdadeira mágica, a mágica do tempo. É essa a ideia que a gente vai desvendar hoje. Juros compostos podem até parecer mágica, mas a verdade é que o verdadeiro truque por trás de tudo é a paciência. Aliás, se essa ideia já te pegou, se inscreve aí rapidinho no @notinhaspistola para a gente continuar essa conversa nos próximos capítulos. Bom, a nossa análise de hoje vem de um livro que é, sério, fundamental, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E a gente vai focar em uma única ideia do capítulo 4 que, olha, pode mudar completamente o jeito de enxergar como se constrói riqueza. O capítulo se chama Compostos e Confusos. E o nome já entrega o ouro, né? A nossa intuição simplesmente dá um nó na nossa cabeça quando o assunto é juros compostos. Para começar, vamos falar do cara, né? O investidor mais famoso do mundo, Warren Buffett. A gente acha que sabe como ele ficou tão rico, mas o verdadeiro segredo, ele é totalmente contraintuitivo. Olha esse número, 84,5 bilhões de dólares. É muita grana. Mas o segredo não está nesse número total. O segredo está em como ele foi construído. Desse caminhão de dinheiro todo, 81,5 bilhões de dólares, ou seja, praticamente tudo, foram ganhos depois que ele completou 65 anos de idade. É isso mesmo. 96% da fortuna dele veio depois da idade de se aposentar. Como é que pode um negócio desses? A chave para esse mistério está numa comparação. Agora, se prepara porque aqui a cabeça explode. Olha que loucura. Jim Simons é um gênio da matemática que tem um retorno anual de 66%. Isso é 3 vezes mais que o do Buffett. E ainda assim, o Buffett é mais de 75% mais rico. Ué. Então, fica a pergunta no ar. Se o Simons tem um retorno muito maior, por que raios o Buffett tem muito mais dinheiro? A resposta para isso muda o jogo. O pulo do gato é este aqui. O segredo do Buffett não é só a habilidade dele, é a longevidade. Ele investe de forma consistente desde os 10 anos de idade. Já o Simons só começou a ter esses retornos incríveis depois dos 50. O superpoder do Buffett não foi ter maior retorno, foi ter bons retornos por um período de tempo absurdamente longo. Essa lição do Buffett é poderosa, mas é difícil de aplicar. E o motivo é simples. O nosso cérebro não foi programado para entender a matemática por trás da paciência. A gente pensa em linha reta, não de forma exponencial. A definição de juros compostos é basicamente uma bola de neve. Seus ganhos começam a gerar os próprios ganhos, e o crescimento acelera de um jeito que desafia completamente a nossa intuição. O livro dá um exemplo perfeito. Se eu pedir para calcular 8 somado 9 vezes, é fácil. O cérebro faz isso rapidinho e a gente chega em 72. Esse é o pensamento linear, aditivo. Mas e se eu pedir para calcular 8 elevado à nona potência? O resultado simplesmente explode para mais de 134 milhões. É o mesmo número de oitos, mas o resultado é quase incompreensível. É assim que os juros compostos funcionam. E é por isso que a gente subestima tanto o poder deles. Morgan Housel usa a analogia das eras do gelo. Elas não aconteceram por causa de um inverno super rigoroso, mas sim por causa de verões que eram só um pouquinho mais frios, ano após ano, por milênios. Isso permitiu que o gelo fosse se acumulando. São as pequenas coisas, com consistência por muito tempo. Ok, então, como a gente usa essa força na prática? Vamos transformar a teoria do livro em 5 regras de ouro, 5 verdades fundamentais. Regra 1, lembre-se que o tempo em jogo importa muito mais do que ficar caçando a taxa de retorno perfeita. Regra 2, consistência vence a intensidade. Pequenos aportes regulares superam e muito as tentativas heróicas de acertar o mercado. Regra 3, e essa é crucial, não interrompa o processo. Vender em pânico é como derreter a sua bola de neve. Regra 4, evite a vontade de trocar de estratégia a cada nova moda que aparece. E por fim, regra 5, seja paciente. Deixe a matemática dos juros compostos fazer o trabalho dela. Agora, vamos fazer um exercício rápido para transformar isso em algo prático. Pode abrir uma nota no celular ou pegar um papel. Vamos criar o seu plano anti-pressa. São 3 passos. Primeiro, defina seu horizonte de tempo. Pense em décadas, não em meses. Segundo, qual o seu aporte recorrente?
o valor que dá para manter com consistência. E terceiro, talvez o mais poderoso de todos, o que você vai parar de fazer. É girar a carteira demais, tentar prever o mercado, vender na primeira queda? Coloca isso no papel. Chegando ao fim, o livro nos deixa com uma reflexão final, uma espécie de regra de ouro para quem realmente quer usar o tempo a seu favor. E isso ilustra o ponto central de forma brilhante. A melhor estratégia, muitas vezes, é a mais chata de todas. O Housel brinca que o melhor livro de investimentos do mundo teria só essa frase: é sobre deixar o tempo agir sem interferir. Então, a lição final é esta. A mágica não está em ser a pessoa mais esperta da sala, mas em conseguir ficar na sala pelo maior tempo possível. É longevidade, não genialidade. E se esta análise te ajudou a entender melhor essa ideia, se inscreva no @notinhapistola, deixe o like e compartilhe este material com alguém que precisa entender de uma vez por todas porque o tempo vale muito mais do que a pressa. Até a próxima!